E não é que chegamos ao terceiro volume dessa série. Os livros são um tamanho que eu diria que até que pequenos. Mas quando você para pensar o quanto de volume, de acontecimento que tem em cada um desses volumes, nossa, mas tanta coisa a Anne passou nesses 3 primeiros livros. Bom, mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Anne da Ilha. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou Júnior Gravador e esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma dica do que sair aí pela frente. E para quem quiser acompanhar mais do que estou lendo, assistindo, dicas de edições de livros, até da série N, eu vivo postando lá, me segue no Instagram, @JuniorGravador. Bom, esse é o terceiro vídeo de N que eu faço aqui no canal. Se você não viu os outros dois, sobre Anne de Green Gables e Anne de Avonlea, vou deixar aqui nos cards e também o link na descrição. Tem uma playlist só de Anne, confere lá. Se quiser ver antes ou depois desse vídeo, tudo bem, você que sabe. E seguindo o mesmo estilo dos vídeos anteriores, eu vou fazer primeiro um recapitular dos momentos mais importantes que aconteceram aqui. E depois, na segunda parte do vídeo, eu sempre dou uma opinião geral, comentando de algumas mensagens que o livro traz, o que eu achei. E antes de mais nada, já deixo o alerta também de que terão muitos spoilers, então se você ainda não leu, siga por conta e risco, certo? E para quem não conhece ainda, essa edição, ela é da editora Coerência. Sempre que eu posso, eu tô elogiando porque as capas estão muito legais. Essa é a edição que eu achei a mais bonita aqui no Brasil. Eles estão lançando cada volume a cada 3 meses, mais ou menos, pouco menos às vezes. Eu já tô com o 4º livro para começar a ler e comprei o 5º que tá em pré-venda. Inclusive, quando a editora quiser lançar uma edição em capa dura desse livro, nossa, vai fazer a alegria de muitos dos fãs. Aí eu vou ficar feliz. E também, sempre que eles lançam novos livros, vem com muitos brindes de acompanhamento, então vale a pena. Confiram lá no Instagram da editora, no próprio site, certo? Bom, e Anne da Ilha começa com a Anne e o Gilbert se preparando para ir para a faculdade, se despedindo dos conhecidos de Avonlea. Enquanto a Anne deixa Green Gables, a senhora Rachel vai morar junto da Marilla com os gêmeos. Eu até comentei no vídeo anterior que eu estava curioso para saber como seria essa vinda dela de morar em Green Gables, mas no fim das contas saiu tudo bem. O pessoal viveu esse período aqui à medida do possível em harmonia. E a Anne, ao ir para essa nova cidade onde vai passar os próximos 4 anos estudando, juntamente com sua amiga Priscila, acaba gostando dessa vida acadêmica e faz uma nova amizade, a Philippa Gordon, que gosta de ser chamada de Phil e é bastante entusiasmada, tem por característica ser bastante indecisa, é popular e leva a vida de uma forma mais despreocupada. E nesse ritmo entre aulas, passeios e festas, o semestre segue até que ela retorna para Green Gables para passar as festas de fim de ano. E nessa visita acaba recebendo seu primeiro pedido de casamento. E esse pedido vem de ninguém mais, ninguém menos do que... mistério. O Billy Andrews. Tá, calma aí, pra quem assistiu a série deve estar estranhando muito essa informação. Mas o Billy aqui, dos livros, ele é um pouco mais velho do que a Anne e também tem uma personalidade bem diferente da mostrada lá no seriado. Ele é bastante acanhado e até por isso que a sua irmã Jane acaba por fazer o pedido no lugar dele e obviamente a Anne recusa porque não fazia sentido algum, eles não tinham nada. Enquanto o tempo passa, as coisas também vão mudando em Avonlea, vizinhos vão morrendo, se casando, até que um certo dia a Anne descobre que a sua velha amiga de infância, a Ruby, está muito doente e aparenta estar muito magra, muito pálida, mas sempre sorrindo e parecendo contente. E assim as duas vão se aproximando novamente, passando algumas tardes juntas, conversando, e até que um certo dia nessas férias, a Ruby admite para Anne que está com medo de morrer. E nesse ponto da trama vemos reflexões sobre a morte, sobre a religião, sobre o que a Bíblia diz com relação ao céu, sobre as pessoas se apegarem muito às palavras desse livro e também a religião em si, porque ela dá um parecer do que virá após a morte, e por nos informar desse pós,
é compreensível esse apego, porque é mais fácil, é mais reconfortante acreditar nessas palavras. Ter um guia do que simplesmente permanecer no não saber. O desconhecido é assustador. E não demorou muito e veio o anúncio da morte da Ruby, que soou pra mim, pelo menos, bem pesada e realista. Acho que sempre é mais chocante quando sabemos de uma morte de alguém jovem. É como se não tivesse cumprido com o seu propósito, pois há tanta vida pela frente e do nada tudo acaba. Acho que não tem como não se chocar, seja num livro ou na vida real. Outra perda que também tivemos nesse livro foi a morte da tia Josephine, e ela morreu e deixou uma herança para Anne, que veio a calhar para bancar seus estudos. Como eu também comentei lá nos vídeos anteriores, nessa série é presumível que muitos personagens vão vir a morrer, seja por velhice ou doenças, pois a série Anne abrange um longo período de anos, e como na nossa vida as pessoas vão saindo, morrendo, viajando. A tia Josephine, na verdade, era uma dessas personagens que a gente já esperava que fosse acontecer algo do tipo, mas eu achei que a autora fosse aproveitá-la um pouquinho mais aqui na trama. Mas não aconteceu. Mas não só de momentos tristes esse livro é composto. Vemos a Anne escrever seu primeiro conto e enviar para as revistas, e eu até me identifiquei com essa parte de envio de originais. Ficar enviando para editoras é um processo bem cansativo, muitas vezes a gente se desanima mesmo, e em muitos casos eles nem respondem ou parece que nem se dão ao trabalho de ler, ou seja, a vida do escritor não é fácil, principalmente no nosso país. Bom, mas voltando ao foco. No livro também é comentado sobre você escrever sobre o que você conhece, mais do cotidiano. E isso reflete muito aqui em Anne. A autora se baseou muito em sua vida para escrever a série, e acho que por isso soa tão real, tão palpável. E acho que esse é um dos maiores desafios para você, por exemplo, escrever uma fantasia. Passar para o público convicção, veracidade dos acontecimentos. É necessário trazer detalhes, peso, cotidiano ao enredo, e isso é bem difícil. E por isso dá para entender bem esse ponto que ela traz aqui no livro, e achei muito legal a Anne seguir na carreira da escrita. Claro, ambas são muito valorosas, tanto do escritor quanto de um professor. Bom, e um tempinho depois ela recebe a notícia de que ganhou um concurso de história sobre um fermento local, e descobre que quem havia enviado a sua história foi a Diana, e isso faz com que ela fique um pouco irritada e também envergonhada pelo resultado, não vendo aquela vitória como honrosa. Nesse livro também tivemos o tão esperado momento em que o Gilbert se declara para Anne, mas a Anne o recusa, abalando a amizade dos dois. E você só pensa nesse momento, sério? Todo mundo sabe e ela só que insiste em negar. E para complicar ainda mais essa história do casalzinho, o príncipe encantado que a Anne sempre sonhou, sempre imaginou, finalmente aparece. E o Roy é tudo que ela esperava. Mas aos poucos ela vai notando que está faltando algo nessa relação. Algo que ela sempre teve com um outro alguém. Já sabe de quem eu tô falando, né? Outro momento bem relevante aqui da história foi quando a Anne foi visitar a casa onde seus pais biológicos moravam, onde ela mesma nasceu, e descobre mais sobre a vida deles. E é um momento bem emocionante, ela descobrir que eles se amavam muito, amavam ela e tiveram que deixá-la por motivos maiores. E quando chegamos mais pro fim do livro, 4 anos se passaram e a Anne vai para o seu último ano na faculdade. Então logo recebe a notícia de que um dos seus manuscritos que havia enviado para uma revista foi aceito, o que a deixa bastante animada, comemorando a promissora carreira de escritora. Então o tempo passa e ela finalmente tira o seu tão sonhado diploma de bacharelado. E o Roy a pede em casamento, e mesmo ela se tornando muito amiga de uma de suas irmãs, a sogra ter aceitado ela na família, e mesmo ela achando que o Roy sempre foi o cara que ela sonhou, ela o recusa. E enquanto a Anne volta para Avonia e aguarda o emprego no cargo de diretora de uma escola, ela revê alguns amigos e tem reflexões de como tudo mudou, como ela retornar para casa e a Diana não estar ali esperando. E a senhora Rachel fala para ela que a Diana tem mais do que se preocupar nesse momento. Até esqueci de comentar,
A Diana se casou aqui nesse volume e a Anne foi madrinha com o Gilbert. E é tão realista essa parte porque mesmo que a gente não deseje, na vida as coisas vão se modificando. Vamos perdendo certas coisas, pessoas, costumes. E nesse ponto da história também vem a informação que a Diana teve um filho. Eu achei essa informação um pouco jogada, não teve nenhuma preparação. A Anne, acredito que ia saber, recebeu uma carta, estou grávida, algo do tipo, porque as duas são melhores amigas. E de repente a Diana aparece só ali com o filho nos braços e tipo, fica aqui. Enfim, e bem no finalzinho do livro a Anne descobre que o Gilbert está muito doente e pode vir a morrer. Isso lhe dá um enorme desespero e a faz enxergar com clareza o quanto ele importa para ela, como ela o ama demais e não poderia viver sem ele. Então finalmente os dois assumem esse sentimento e decidem ficar juntos. A gente só pensa, nossa, senhor, como demorou, que rodeio todo. Bom, e o que dizer desse volume? Ele é um livro com muitos acontecimentos, o que me passou a sensação de ser um volume um pouco mais importante com relação ao segundo livro. Eu gostei muito, chegando próximo do nível de quanto eu gostei do primeiro. Eu tinha comentado no vídeo anterior que o segundo livro veio com muitos personagens novos no primeiro momento. E passou uma sensação um pouco fria pra mim, porque é como se eu estivesse num novo lugar, mesmo sendo Avonlea, Green Gables. E já nesse não, ela conseguiu trazer um novo ambiente, mas fazer essa transação de ambiente de forma mais orgânica. Ela manteve personagens que a gente já gostava e conhecia tanto, desde o início até o fim, foi apresentando os outros aos poucos. Eu acho que isso deu muito certo aqui. Não há um choque. E esse livro também trouxe várias mensagens importantes sobre a opinião alheia, como ela nos afeta, como a Anne escutando diversas vezes que é um erro ela ir para a faculdade, que ela não deveria sonhar tanto, o que a abala um pouco e a deixa em dúvida com relação a esses planos. E é tão comum isso, vermos as pessoas opinando na vida dos outros, em suas escolhas, e acredito que o seu modo de vida se aplica a todos. E com isso acabam por nos influenciar, porque o desconhecido já dá medo quando temos que enfrentar uma nova situação em nossa vida, que irá mudar os rumos do nosso destino, e aí vem alguém e fala que não vai ser bom, e acaba nos deixando inseguros, assim como a Anne ficou, não é mesmo? E outro ponto abordado aqui é com relação ao medo que temos em perder algo que está bom para nós, o que já temos e gostamos. Mas muitas vezes mudar o que já existe pode tornar isso ainda melhor, como por exemplo o relacionamento do Gilbert com a Anne. Ela resiste tanto por medo de perder a amizade dele, e ela não percebe inicialmente que ela pode ter o amor dele, de um parceiro para a vida, e também o melhor amigo. Mudaria a relação que tinham? Mudaria, mas a amizade deles não se perderia, apenas se transformaria. E num relacionamento é importante acima de tudo ter amizade, alguém para compartilhar os bons e maus momentos. Amigos são isso. Outro ponto também é a mudança interna de cada um. Mudamos de ideia com o tempo, não somos mais os mesmos. Algumas convicções permanecem, mas outras vão embora. Porque o mundo nos traz novas situações, novos pensamentos, novas sensações que nos moldam em um outro ser. E nem sempre o que sonhamos é como achamos. Às vezes certas coisas são decepcionantes. Igual quando a gente é criança e deseja muito crescer e ter tal idade para fazer tal coisa, e quando finalmente esse momento chega, percebemos que não passou de expectativas. Quem nunca passou por isso? A própria Anne teve que viver o que achava ser um sonho para perceber que não era tão perfeito assim. E vem aquele velho ensinamento do perfeito e imperfeito. Às vezes é necessário reconhecermos o que já alcançamos. E ao final da leitura eu fiquei com uma sensação de tristeza e saudade. Não sei explicar muito bem. Saudade de todas as histórias da Anne, dos momentos que ela viveu em Avonlea, em todos esses anos, e também me fez recordar e sentir saudade da minha própria vida. Nos faz refletir como tudo passa tão rápido e apenas as memórias ficam. E você espera tanto por um acontecimento, a realização de um sonho, e ele vem, passa e só resta a lembrança. E é isso. E por isso se faz
tão necessário e importante aproveitar o agora, tanto os lugares quanto as pessoas. O futuro vai vir de qualquer forma e sempre ficaremos na saudade do que já foi. Então, por isso, acho que devemos viver o hoje com mais intensidade, para nos arrependermos menos amanhã. As memórias constroem o que somos no fim das contas. Nossas experiências nos fazem ser quem somos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like. Compartilhe com os amigos que também gostam de N. Deixe aqui nos comentários também qual é o seu livro preferido. Já leram N da Ilha? Gostaram ou nem tanto? E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, se cuidem. Até a próxima e tchau!